Quais altcoins que mais podem se destacar nesse momento do ciclo que a gente está entrando? Quais altcoins vale a pena você ter na carteira para uma possível alt-season que a gente pode ver estar começando dentro do mercado cripto? Uma dúvida que eu venho recebendo bastante de muitos investidores num ciclo que não vem sendo um ciclo muito fácil para as altcoins. Só que a dominância do Bitcoin começa a cair um pouquinho, o mercado começa a passar por uma euforia, Bitcoin $120 mil. E aí todo mundo entra na dúvida. Se a alt-season pode estar começando agora e se ela estiver começando, quais altcoins vale a pena ter dentro da carteira? Se a alt-season está começando ou não, já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar até o link aqui em cima para você assistir. Agora, sobre quais altcoins vale a pena ter na carteira, é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e no final também mostrar como encaixar essas criptos dentro do seu portfólio para você conseguir, óbvio, ganhar dinheiro nesse mercado e investir em criptos do jeito certo, que é o nosso foco aqui do canal. Então, enquanto roda a vinheta, confere se você não está inscrito aqui. Demora só 2 segundinhos e é de graça, tá? Senhores, vamos lá. Queria começar o vídeo de hoje mostrando um gráfico para vocês. Olha esse gráfico. Esse gráfico compara desde o fundo do mercado, lá em 2022, o Bitcoin com o Total 2. O que é o Total 2? É a capitalização de mercado do mercado cripto, tirando todo o mercado cripto, tirando o Bitcoin. Ou seja, o quanto todas as altcoins subiram, somadas, todas que foram criadas, inclusive. Todo o mercado subiu 199%, 200%. Bitcoin subiu 600 e pouco, 630%. Olha que bizarro. Esse gráfico ele mostra realmente o ganho de dominância do Bitcoin, como o Bitcoin vem dando um pau nas altcoins ao longo desse ciclo. E a gente consegue ver na dominância justamente esse movimento, né? O Bitcoin cada vez mais dominante dentro de cripto. Só que tem um movimento aqui, ó, esse movimentinho aqui da última semana, das últimas 3 semanas, na verdade, que tá chamando um pouquinho de atenção, né? O mercado começando a ficar um pouquinho animado, o Bitcoin entrando num rally até os $120 mil, perspectiva positiva para o segundo semestre, corte de juros, coisas positivas para acontecer no mercado, e o investidor como um todo já fica mais animado, pensando, opa, se essa queda de dominância do Bitcoin continuar, aí a gente pode ver uma alt-season que está todo mundo esperando e eu quero estar muito bem posicionado para isso. Bom, é isso mesmo, senhores. Então vamos discutir quais altcoins vale a pena ter na carteira, quais altcoins podem se beneficiar nesse momento do ciclo. E aqui eu vou citar um mapa mental de como achar essas altcoins, alguns setores que eu considero que podem se beneficiar e características que você precisa procurar numa cripto para, obviamente, aumentar a sua chance de ter um bom retorno nela. Tem um mapa mental que, na verdade, é um conjunto de características que eu procuro em toda cripto, junto com o meu time, quando a gente está analisando para decidir se vale a pena investir ou não. A gente procura uma cripto que está em um bom setor, isso é muito importante, que tem bons produtos, tem que avaliar, tem que comparar o produto com o produto do concorrente, vantagens competitivas, ou seja, de alguma forma o produto ou a tecnologia possui algum diferencial em relação aos seus concorrentes e principalmente está em estágio de crescimento. Cripto estagnada, a gente não gosta. Vamos começar falando então dessa questão das boas narrativas, dos bons setores. Aqui eu não preciso nem me enrolar tanto, porque a gente sabe que o mercado cripto é muito feito de tecnologias novas, que é o que a gente chama de narrativa, né? Esses novos setores que de ciclo em ciclo chamam muita a atenção. A gente tem aqui, dentro da história do mercado cripto, alguns ciclos e alguns carinhas que se destacaram dentro de cada ciclo. A gente tem o Bitcoin no primeiro ciclo, a grande cripto do primeiro ciclo, só tinha ela, na verdade, só tinha o Bitcoin. Logo depois, ali no segundo ciclo, a gente teve o nascimento das plataformas de contratos inteligentes, que foram as primeiras criptos depois do Bitcoin, a grande tecnologia da época. Depois a gente teve o DeFi Summer. Lembram do DeFi Summer? O verão de DeFi foi quando começaram a nascer as primeiras aplicações, os primeiros produtos, os primeiros casos de uso do mercado cripto. Aave, Uniswap, Maker, cara, deu para ganhar muito dinheiro no DeFi Summer. E logo depois do verão de DeFi, a gente teve no último ciclo Solana, Phantom, AXS, Sandbox, Decentraland, Avalanche. Cara, a gente teve muita coisa nas teses de blockchain games, junto com a tese de NFT, e as Ethereum Killers, as blockchains alternativas a Ethereum. Cada ciclo a gente foi tendo um setorzinho novo, uma narrativa nova que foi nascendo e chamando atenção. E é muito importante como investidor você estar dentro de um ciclo em que você está alocado nos melhores setores. Então a análise de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai discutir esses setores e discutir algumas opções dentro de cada um deles, que são setores que na minha visão
vale a pena você construir uma carteira, vale a pena você focar nesses setores dentro da sua carteira e, obviamente, nas principais criptos dentro de cada um deles, com base nas métricas que eu vou citar. Primeiro de tudo, vamos discutir onde que está a atenção do mercado, onde que está a atenção em termos de narrativas, né? A gente tem aqui vários revelatórios, a gente tem vários dashboards, várias métricas que mostram isso. Quais são os setores mais quentes do momento, as narrativas que o mercado está mais se preocupando, está mais olhando. A gente teve em 2014, olha só, a gente teve em 2024 um destaque muito grande para meme coins, inteligência artificial, RWA e ecossistema da Solana. Tokenização, inteligência artificial, ecossistema da Solana e meme coins. Tá bom. Como é que tá agora a atenção do mercado? Nesse ano a gente teve inteligência artificial, meme coins de inteligência artificial. E olha que engraçado, um dos setores que mais chamou a atenção foi o portfólio da empresa lá do Donald Trump. Então tem um pouco a ver com RWA, meme coins na Base, gaming chamou um pouco a atenção, meme coins na Sui, meme coins fazendo um grande destaque, né? Mas a gente teve ali também alguns setores como o DeFi, ecossistema da Ethereum, ecossistema da Virtuals. Então uma visão aqui que gira um pouco em torno de meme coins, mas tem também bastante coisas de inteligência artificial e começando a colocar um pezinho ali em DeFi e RWA, né? Um pouco mais a ver com tokenização, com o mercado tradicional. E mais recentemente, isso aqui foi um print que eu tirei nessa semana, da plataforma chamada Kaito, que é uma plataforma que mede o mind share do mercado. O que é o mind share do mercado, Gabriel? Mind share é aonde está a atenção do mercado, aonde que o mercado está prestando atenção, quais teses, quais criptos que o mercado está discutindo. O que a gente tem de grandes destaques hoje? Inteligência artificial continua sendo o grande destaque do mercado, DeFi e algumas outras teses. A gente consegue ver que DeFi é até interessante, porque tem DeFi, RWA, stablecoin e tem teses menores. Mas talvez o grande destaque aqui seja inteligência artificial, DeFi e RWA, porque RWA consegue somar RWA, stablecoin e um pouco de DeFi. Então, com base em tudo isso, a gente consegue juntar e listar algumas teses, analisar algumas teses que estão sendo destacadas há bastante tempo no mercado. E a partir daí, a gente pega todas essas informações, óbvio, faz uma análise por trás, estuda o que está acontecendo no mercado cripto para definir a nossa construção de carteira, no ponto de vista primeiro de quais setores a gente quer ter e quais as criptos dentro de cada setor. E é isso que eu vou começar a fazer. Mas antes, eu quero destacar que mesmo com uma possível out-season iminente, é muito importante que a sua carteira foque no trio de ferro, que você não fique apostando tudo em altcoins. Bitcoin, Ethereum e Solana. Cara, a sua carteira precisa ter uma base sólida nesses três ativos, porque eles possuem catalisadores, eles possuem muita força, uma narrativa muito forte individual em cada um nesse ciclo. Bitcoin, uma demanda institucional muito forte, uma tese de ouro digital ganhando cada vez mais força. Ethereum, institucionalização e tokenização muito forte em cima do ativo. E Solana é a blockchain onde mais tem inovação e a blockchain do varejo. Se o varejo voltar com força em cripto, a Solana que mais vai surfar isso. Não negligencie o potencial de retorno desses três ativos. Ter uma carteira com os três vai te dar um bom retorno, um retorno sólido, sem grandes dores de cabeça. Mas, obviamente, todo mundo quer moedinha, todo mundo quer altcoin. Então vamos falar das principais teses que eu estou exposto junto com a carteira dos meus clientes, a carteira dos meus investidores na minha consultoria. Vamos começar a falar de RWA, tokenização. Cara, tokenização é um dos poucos setores que a gente está com as métricas na máxima histórica, que voltou, setores que estão com as métricas on-chain, em blockchain, métricas de usabilidade, que estão acima do topo de 2021. E por muito. Cada dia que passa, bate recorde de ativos tokenizados on-chain, bate recorde de valor de stablecoins, esse tipo de coisa. Isso daqui tende a só aumentar. Esse valor, dentro desse ciclo, vai se multiplicar por 5, pelo menos. Vamos chegar em um momento nesse ciclo em que de todo o valor depositado em cripto, cerca de 30%, 40%, 50% vai ser só ativos tokenizados, vai ser RWA. Por que isso, Gabriel? Porque a regulação está mudando. A gente teve só nessas últimas semanas a aprovação da Lei Clarity, a aprovação da Lei Genius, que trazem um arcabouço regulatório muito mais favorável para a cripto, para o desenvolvimento de ativos tokenizados, para o desenvolvimento de stablecoins. Com isso, empresas, bancos, empresas de investimento se sentirão muito mais confortáveis de desenvolver e lançar produtos em blockchain. Fiz um vídeo sobre esse assunto, também tá aqui linkado para vocês assistirem. O vídeo ficou muito legal, falando sobre essa lei, os seus impactos e quais criptos que mais podem surfar isso. E a gente já começa a ver esse tipo de movimento, a gente já começa a ver
Grandes bancos nos Estados Unidos discutindo para lançar sua própria stablecoin, grandes empresas como Apple, X e Airbnb discutindo para colocar stablecoins dentro dos seus produtos, dentro das suas plataformas, seja externas ou internas. Gabriel, como que isso deve afetar o mercado cripto e quais criptos específicas que devem afetar? Beleza, vamos discutir isso. Primeiro de tudo, tokenização eu vejo como a tese mais forte para os próximos pelo menos 6 meses no mercado. Acho que todas as criptos que conseguirem surfar muito bem essa tese de tokenizar ativos, trazer ativos para dentro de blockchain e ao mesmo tempo essa tese de atenção institucional vão conseguir surfar muito bem esses próximos meses. De cara, Ethereum e Solana são os caras que mais conseguem se beneficiar disso. A alta recente de Ethereum e de Solana tem muito a ver com isso. Fora isso, qualquer cripto que esteja tentando desenvolver qualquer coisa com tokenização é um ativo que está bem preparado, bem posicionado para surfar essa narrativa. Criptos que possuem stablecoins próprias, como Ethena, Ondo, são criptos que podem sim se beneficiar desse hype em torno de stablecoins. Criptos que fornecem infraestrutura para tokenização, Chainlink, Maple, entre outras, podem surfar muito bem também. Criptos de DeFi que possuem produtos voltados para o institucional, Aave, Pendle, que estão desenvolvendo cada vez mais produtos voltados para a empresa, também podem surfar muito bem. A grande questão é que a gente ainda não sabe como é que essas grandes empresas e grandes bancos vão desenvolver dentro de cripto, se elas vão desenvolver produtos próprios ou produtos em parcerias com outras empresas. Então, o mais óbvio é você investir nas infraestruturas, nas blockchains que sejam mais prováveis de abocanhar esse mercado, Ethereum e Solana. E depois procurar empresas, projetos criptos que estão desenvolvendo produtos em parceria com outras empresas, que estão sendo bem-sucedidas em fechar parcerias com essas empresas. Todas essas que eu citei são exemplos e você pode, obviamente, consultar todos os vídeos aqui do canal para decidir quais dela faz mais sentido para você, porque eu tenho análise sobre todas essas criptos aqui no canal. Dito isso, tokenização é RWA, onde eu mais venho concentrado a minha carteira ao longo, minha parte de altcoins da carteira, né, para essa próxima pernada aí do ciclo, esses próximos meses do ciclo. Mas uma outra tese que vem me chamando muita atenção, que estava um pouco fora do meu radar, e eu planejei fazer um vídeo completo só sobre ela, é a tese de DeFi, cara. Olha o valor travado em DeFi. Olha como ele vem passando por uma recuperação e voltando próximo à máxima histórica lá de 2021. O mercado de DeFi ele vem reaquecendo e reaquecendo bem. E, obviamente, né, DeFi é extremamente correlacionado com a usabilidade de cripto. Quanto mais usuários, quanto mais pessoas investindo no mercado cripto, mais DeFi tende a surfar esse movimento. Mais recentemente, não só as métricas têm chamado a atenção. DeFi é um setor que está vendo um crescimento muito grande desse mindshare. É um dos setores mais falados, mais discutidos no mercado cripto pelos investidores. Algo que a gente não via há muito tempo. Esse ano voltou para o holofote DeFi. A gente consegue ver esse crescimento, né? Desde o ano passado até agora, como esse mindshare de DeFi que vinha de menos de 10%, agora está acima de 20%. Isso é interessante. Todo o mercado está cada vez mais falando mais sobre DeFi. Essa atenção ela vem gradualmente crescendo. Isso é positivo para as criptos de DeFi. Por quê, Gabriel? Novamente, vou ter que falar sobre o aquecimento das métricas, como eu mostrei para você, mais pessoas utilizando DeFi, os preços subindo, os usuários entrando em cripto, o ecossistema DeFi vai reaquecendo, mas também a questão regulatória. A partir do momento que você cria uma regulação em que empresas podem utilizar cripto e oferecer cripto, blockchain para os seus usuários, elas vão desenvolver produtos. Na maioria das vezes, produtos financeiros. Blockchain é isso, né? Blockchain é mandar valores financeiros de um lado para o outro da forma mais eficiente possível. Ou elas vão desenvolver produtos de DeFi próprios, ou elas vão fazer parcerias e utilizar outros aplicativos de DeFi. Então, eu volto na tese daquelas mesmas criptos que eu citei em RWA, que podem fazer parcerias ou receber essa demanda institucional quando o institucional entrar no mercado cripto, quando o institucional depositar dinheiro, querer fazer trocas, querer desenvolver produtos, muito provavelmente ele vai procurar aplicativos de DeFi bem consolidados, aplicativos seguros, aplicativos bons produtos que vão conseguir fazer parcerias e vão conseguir oferecer um bom serviço para eles. Aqui eu separaria em 3 categorias, tá? O DeFi antigo, que são as criptos de DeFi mais consolidadas. Essas criptos, o que eu estaria procurando em cada uma delas? Crescimento de métricas. Tem muita cripto de DeFi antiga que está estagnada há muito tempo.
tipo Lido, por exemplo, Uniswap, você não vê há muito tempo crescimento de métricas, mas tem criptos mais antigas que estão apresentando um crescimento interessante. Aave, por exemplo, é um ativo que vem mostrando um crescimento de métricas de uma forma consistente já. É uma das criptos consolidadas que ainda assim consegue crescer. Segunda categoria, criptos de DeFi mais inovadoras. Esses caras muito provavelmente não vão conseguir fechar essas parcerias com o institucional, mas eles conseguem crescer num ritmo mais acelerado. A gente viu o que uma Pendo, a gente viu como uma Hyperliquid conseguiram fazer ao longo desse último ano. E tem as criptos de DeFi, que é esse DeFi mais institucional. Eu citei a própria Pendo, tem a Ondo, tem a Etena, tem a Chainlink, tem vários caras que ficam fechando parcerias aí com o institucional e tem mais essa tese de DeFi regulado. Acho que escolhendo bem ativos com boas características dentro de cada uma dessas caixinhas é uma carteira muito bem exposta à tese de DeFi, que eu vejo que com essa melhoria regulatória é uma tese que vai surfar muito bem essa fase do ciclo. E por fim, cara, apesar de combalida, não podemos esquecer da tese de inteligência artificial. IA ainda é a tecnologia da década no mercado tradicional, muito provavelmente no mercado cripto também, e continua sendo a narrativa, o setor com maior mindshare, com a maior atenção dos investidores, com a maior atenção de quem está dentro do mercado cripto. Em termos de preço, a tese de inteligência artificial passou por um grande mergulho. A maior parte das criptos caíram 80%, 90%, mas a gente vê que dentro das categorias de agentes, frameworks, plataformas, etc., a gente já consegue ver uma recuperação de preço. Desde o fundo do fundo, que foi ali em abril, maio, a partir dos últimos 2 meses, a gente já consegue ver uma estagnação, mas sim uma recuperação de patamares de preço. E a gente consegue ver também uma recuperação de métricas. A gente viu, essas métricas fazem menção a Virtus. A gente viu uma queda muito grande de métricas de dezembro, janeiro, que foi o pico da tese de inteligência artificial até agora. A gente viu esses aplicativos quase morrerem em termos de usabilidade, mas eles já estão voltando a se aquecer. Então a gente consegue ver na tese de inteligência artificial que ela passou por 2 fases. A fase do descobrimento, que nasceram essas meme coins de inteligência artificial, que todo mundo entendeu que é uma bela de uma porcaria. E todo mundo falou, beleza, o que vocês vão desenvolver agora? Vocês vão desenvolver alguma coisa minimamente interessante? Algum produtinho legal de inteligência artificial que não seja meme coins? E aí o setor ele começou a ver um crescimento de usabilidade, tá? Crescimento de métricas. Aqui eu quero deixar bem claro uma preocupação que eu tenho com criptos de IA. Nasceu muito lixo entre novembro, dezembro e janeiro. Muito lixo. E tenho muito investidor com muito lixo na carteira ainda, de inteligência artificial específico. Se o produto que você investe não lançou atualizações nos últimos 6 meses, se o produto de IA que você investe não teve nenhuma métrica crescendo nos últimos 6 meses, tira da carteira. Tira, foca no que é bom, tá? Porque o setor como um todo está evoluindo. A gente consegue ver que hoje, apesar do maior mind share, né, da maior atenção do setor estar nas meme coins, já tem outras teses chamando atenção. Os frameworks, né, que são as plataformas de desenvolvimento de inteligências artificiais, de agentes, DeFi AI, DeFi com inteligência artificial, já está tomando o espaço das meme coins. Então dá para ver que o mercado já está focando mais em usabilidade, em boas teses. E as boas criptos, vou dar o exemplo aqui da Virtus, já estão lançando novos produtos, já estão lançando produtos com usabilidade de verdade. A Virtus, por exemplo, lançou o ACP, Agent Commerce Protocol, em que são vários agentes com usabilidade real dentro da plataforma e você consegue interagir com cada um deles e fazer com que eles também interajam entre si para realizar tarefas complexas dentro de blockchain. Não é mais uma inteligência artificial com uma meme coin, é usabilidade. O setor de IA como um todo está olhando para isso. Tem muita cripto de DeFi AI, tem muita coisa em desenvolvimento, jogos com inteligência artificial. O grande problema é que ainda não saiu nenhum produto. E eu acho que o setor de inteligência artificial como um todo tem muito potencial a partir do momento que aparecerem os próximos produtos que vão chamar a atenção, que não sejam esses produtos de IA com meme coin. Então, se você está investindo em uma cripto de IA que não tem produto, que não apresentou atualização nenhuma, cara, tá na hora de tirar ele do seu portfólio, mesmo que no prejuízo. E essa questão especificamente do produto, das métricas, é muito importante. Isso eu venho observando como um divisor de águas nesse ciclo. Quando você decidir investir em uma altcoin, e eu tenho observado isso com muita clareza nas altcoins que estão indo bem ao longo dessa última fase do ciclo, repare nas métricas. É muito difícil você pegar
altcoin que foi bem nesse ciclo, que foi bem nesse último ano, que não tenha métricas fortes. Cita aí as que foram bem, pode citar Ethereum, Solana, Sui, Hyperliquid, cara, todos os caras que tiveram um destaque em termos de preço, eles tiveram um destaque em termos de métricas. Aquele negócio de uma altcoin, de uma cripto que não tem um produto, que não tem um nada, que não chama atenção, que não tem usuário, subindo, isso não é mais verdade nesse ciclo, não está funcionando mais. Qual que é a única cripto de DeFi antigo que está se destacando bem? Aave, por quê? Porque é a única que está vendo suas métricas crescer. O mercado está com menos dinheiro, o mercado está muito mais seletivo para as teses que ele está escolhendo comprar. E vai continuar sendo assim. A gente não vai ter a euforia que teve em 2021. Tem muito mais cripto e muito menos dinheiro. Vai continuar tendo menos dinheiro. Então, faz escolher comprar ou não uma cripto, tenta analisar pelo menos essas 4 métricas. Mindshare, que é aquela fatia de mercado, atenção de mercado. Número de usuários que aquela cripto tem. Receita dessa cripto, geração de receita dela e crescimento de TVL, que é o valor depositado lá dentro, ou volume. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das plataformas que vocês conseguem acessar para analisar essas métricas, brincar, fuçar. A maioria dessas plataformas gratuitas, óbvio, se você quiser ver um ou outro indicador ali, vai ser pago. Mas a partir dali você consegue fazer essa análise. E aí você vira para mim e fala, beleza, Gabriel, entendi, escolhi as minhas criptos. E agora, como é que eu monto minha carteira? Vale a pena dar all-in em altcoins, entrar com tudo em altcoins, apostando numa alt-season agora que a dominância do Bitcoin está caindo? Eu não gosto dessa estratégia. Eu gosto de uma estratégia de uma construção de uma carteira bem equilibrada, que ela equilibre o trio de ferro, Bitcoin, Ethereum e Solana e altcoins, a depender do seu perfil de risco. Eu vou trazer 2 regrinhas aqui, que são as regrinhas que eu aplico dentro da carteira dos meus clientes na consultoria, a depender do perfil de risco de cada um. Perfil de risco mais moderado, você não é um cara que quer arriscar tudo, perder tudo, monta uma carteira equilibrada, cara. 80% na carteira segura, Bitcoin, Ethereum e Solana, pelo menos 50% ali em Bitcoin, 20% diversificado em altcoins. Aqui é uma carteira mais moderada, mais conservadora. Você coloca ali de 5 a 10 altcoins, de 3 a 6 setores, para ter uma diversificação mínima na sua carteira, para não ficar nem muito concentrada, nem muito diversificada. Gabriel, mas eu gosto de risco, cara, eu quero ter mais altcoin na minha carteira. Beleza, bota 50% da carteira em altcoins, mas aí você vai saber que, cara, você está assumindo um risco gigantesco. Se o mercado passar por uma correção, você errar a hora de vender, você vai perder muito provavelmente 50% da sua carteira, ou até mais, porque você está exposto em ativos de altíssimo risco. Mas é isso, faz uma lógica 50, 40, 10, 50% da carteira segura, 40% em altcoins especulativas, que são aquelas altcoins que você consegue pelo menos explicar, né? Você consegue analisar métricas, você consegue analisar produto e tudo mais, e coloca 10% da carteira em alto risco. Tem muito investidor que gosta de geminha, que gosta de meme coin, que gosta daqueles negócios que você não sabe nem explicar. Qual que é a tese? Qual que é a métrica desse ativo? Não tem métrica. A tese é que é um gato de chapéu, um gato de boné, sei lá, é uma meme coin X. Tá bom, assume risco nesse negócio, mas assume risco numa parte menor da carteira. E também mantém uma diversificação mínima. Sendo bem sincero aqui com vocês, pessoal, o mercado está muito desafiador. O ciclo está muito desafiador. Tá assim faz 3 anos. A gente tem que pegar os aprendizados desses últimos 3 anos e aplicar. E não ficar apostando que tudo vai mudar de uma hora para outra. E você que está fazendo as mesmas coisas e perdendo dinheiro, de uma hora para outra, sem mudar a atitude, sem mudar o posicionamento, sem mudar a estratégia, as coisas vão começar a dar certo. Montando uma estratégia em que você tenha essas carteiras nessas proporções que eu mostrei, que você faça uma análise mínima de produto e métricas antes de escolher uma cripto e monte um portfólio com as criptos desses setores, a chance, se o mercado passar por um movimento de alta, dominando o Bitcoin cair, Bitcoin lá para os seus 130, 150 mil dólares, a chance de você perder dinheiro ou ter uma performance muito decepcionante, ela se reduz consideravelmente. Cripto não é sorte, cripto é estratégia. Cripto é resiliência, cripto é consistência. Gestão de risco na veia. Em um mercado tão arriscado como o mercado cripto, você precisa ter gestão de risco. Mas vamos já para as conclusões desse vídeo. Falando primeiro de alt-season. Uma alt-season é a nossa visão aqui, né? Algo que eu venho reforçando em outros vídeos. É uma alt-season diferente, já está sendo diferente. Foque em boas altcoins. Foque em uma carteira bem equilibrada. Não fique caindo na ilusão de uma super alt-season. Não fique achando que é sempre 8 ou 80, é sempre muito bom ou muito ruim, que as coisas vão sempre... ou você vai perder tudo ou você vai ficar milionário da noite para o dia.
foca no equilíbrio, foca no bom, vai dar tudo certo. Às vezes você só precisa de uma palavra de motivação aí, tem muito investidor muito cansado esperando essa out-season há muito tempo. Vai dar tudo certo, monte uma carteira boa, que bons ativos tenham um bom resultado ao longo do tempo. E utilize os outros vídeos aqui no canal para saber qual a melhor cripto comprar. Eu tenho análise de todas as criptos, de todos os setores possíveis aqui, faço vídeo para um caramba aqui no canal e também como montar uma estratégia de realização de lucro, como ganhar dinheiro no bear market. Cara, tem de tudo aqui no canal. Se inscreva e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo de hoje, as teses que eu citei aqui no vídeo de hoje e, óbvio, compartilhe aqui também as teses, as criptos que você está investindo. Coloca aqui o nome de algumas criptos que você está bem animado, que eu dou a minha opinião, que eu converso com vocês sobre elas. Beleza? Te espero no próximo vídeo.